passar aqui a palavra para o Ricardo, né? Nós vamos seguir aqui a ordem conforme está na programação. Ok, Lucas, eu agradeço essa oportunidade. Então, faço parte do programa de pós-graduação em Letras Clássicas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né, aqui da USP. Faço parte do grupo de estudos sobre o teatro antigo, do qual a Renata também faz parte. Eu agradeço a presença da Renata aqui. É uma honra aqui participar dessa mesa, tá? Então, vamos então à apresentação. Os gregos antigos tinham vergonha na cara? Uma análise da emoção vergonha na tragédia grega e suas implicações para a contemporaneidade. A vergonha, emoção complexa e objeto de estudo de Aristóteles a Carlo Ginzburg, é central para compreender as relações entre indivíduo e comunidade. Segundo Latell, 2002, a vergonha é uma tristeza decorrente da censura percebida, social ou auto-infligida. Contudo, nem todo juízo negativo a evoca, pois sua gênese está ligada à legitimidade da fonte da crítica. A vergonha emerge de críticas de autoridades reconhecidas por nós, pois, abre aspas, a legitimação do juízo. Ora, o que é legitimar um juízo se não aceitá-lo, torná-lo seu ou simplesmente reconhecer que é igual ao seu? Latell, 2002. Assim, a vergonha não é passiva, mas ratificada pelo próprio julgamento, configurando-se como um sentimento moral ativo. É crucial diferenciar emoções de sentimentos. Emoções são estados inatos e automáticos. Sentimentos são a tomada de consciência delas, permitindo expressar estados emocionais, abre aspas, de maneira mais racional para os outros e para nós mesmos, fecha aspas. Nunes, 2018. A vergonha inata ou bruta associa-se ao medo, como, por exemplo, o rubor no palco. Enquanto a vergonha moral, sentimento, conecta-se muitas vezes à tristeza. Enquanto a primeira é incontrolável e não é virtude para Aristóteles, Ética Nicômaco, livro 2, a vergonha moral é valorizada por Platão como essencial à virtude nos diálogos Protágoras e Gorgias, como veremos logo adiante. Ginzburg, 2020, define a vergonha como um patos na encruzilhada entre a biologia e a história. Konrad Lorenz, 1973, e Paul Ekman, 2011, reconhecem Charles Darwin em seu livro A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 1872, como pioneiro na compreensão do comportamento emocional universal. Contudo, é notável uma divergência crucial entre esses pensadores evolucionistas, especialmente no que tange ao instinto humano manifestado por meio das emoções. Para o etólogo Konrad Lorenz, em 1973, a espécie humana não durará por muito tempo. Lorenz sustentava que, apesar do intelecto humano, o instinto de agressão, herdado de ancestrais antropóides e potencializado pelas armas exponencialmente letais produzidas pela humanidade, seria incapaz de ser subjugada pela razão. Castilho, 2019. Em contraste, Paul Ekman e Charles Darwin veem as emoções como essenciais para a sobrevivência e vida social. Darwin afirma, em 2009, página 311, abre aspas, as expressões por si mesmas, ou a linguagem das emoções, como por vezes são chamadas, certamente têm importância para o bem-estar da humanidade. Entender, na medida do possível, a fonte ou origem das várias expressões que a todo momento podem ser vistas nos rostos dos homens à nossa volta, sem mencionar nossos animais domesticados, deveria ter um enorme interesse para nós. Fecha aspas. A universalidade das emoções é corroborada por observações de Darwin em crianças cegas desde o nascimento, que exibem expressões faciais básicas, idênticas às de pessoas que enxergam normalmente, mesmo sem ter nunca visto uma face humana. Ele também se baseou em relatos de viajantes sobre povos isolados, declarando,
Abre aspas. Conclui-se, a partir das informações assim adquiridas, que o mesmo estado de espírito exprime-se ao redor do mundo com impressionante uniformidade. Este fato é ele mesmo interessante como evidência da grande similaridade da estrutura corporal e da conformação mental de todas as raças humanas. Fecha aspas. No entanto, o debate sobre o caráter benéfico ou maléfico das emoções remonta à antiguidade. A tragédia grega, para Aristóteles, buscava suscitar temor e piedade, promovendo a catarse. Este conceito controverso e presente nas obras Poética, 1449b, e Política, livro 8, é central para a resposta aristotélica à condenação platônica da poesia no livro 10 da República. Se para Platão a arte mimética é prejudicial por apelar à irracionalidade, Aristóteles defendia que esse mesmo processo teria por resultado, se não a eliminação de determinados sentimentos, a sua educação. Dessa maneira, a arte, ao garantir o equilíbrio dos cidadãos, agiria antes em benefício da sociedade do que em seu prejuízo. Duarte, 2003. Os argumentos darwinianos sobre a universalidade das emoções básicas validam a similaridade da empatia e repulsa sentidas por espectadores antigos e modernos da tragédia. A tragédia grega, ao problematizar emoções, fomenta a reflexão, sugerindo que um ponto de conexão com os gregos do século V a.C. persiste. Consequentemente, suas discussões sobre vergonha mantêm relevância contemporânea. A tragédia Filoctetes, de Sófocles, exemplifica a vergonha moral. Neoptólemo, filho de Aquiles, é instado por Odisseu a tomar o arco de Filoctetes por meio de engano. Um oráculo divino dizia que os gregos só venceriam os troianos se o arco de Hércules, que estava sob o poder de Filoctetes, entrasse na batalha. Filoctetes havia sido abandonado pelos gregos na ilha de Lemnos por causa de uma fétida ferida em sua perna, que não curava. Por causa do seu rancor, ele não desejava entregar seu arco aos gregos em hipótese nenhuma. Inicialmente, Neoptólemo se recusa a enganar Filoctetes, como sugeria Odisseu, dizendo, abre aspas, se as palavras não tolero ouvir, filho de Laerte, tenho horror aos atos. Sou nato para não agir por artimar, nem eu, nem o meu pai, ao que dizem. Estou pronto a levar o varão à força e não por dolo. Com uma só perna não nos vencerá a nós tantos a força. Na missão de seu cooperador, porém, temos ser dito traidor. Ó rei, prefiro falhar por agir bem a vencer por mal. Filoctetes, versos 86 a 95, tradução de Jaá Torrano. Odisseu, porém, o persuade, dizendo, abre aspas, filho de nobre pai, eu mesmo jovem tinha a língua inativa e o braço ativo. Agora, posto à prova, vejo que a língua dos mortais, não os braços, guia tudo. Versos 96 a 99. E Neoptólemo cede, então, dizendo, seja, faça, que se vá todo pudor. A palavra aí, grega, para pudor, é aiskine. A palavra aiskine, no grego. A palavra grega aiskine, traduzida por Jaá Torrano como pudor, denota sentimento de vergonha, comedimento, respeito. Dicionário grego-português 2022. O sofrimento moral de Neoptólemo faz com que ele devolva o arco roubado por meio do dolo. A peça explora honra, engano, compaixão e dever, evidenciando a importância da vergonha moral na vida comunitária grega. A vergonha moral, segundo Latelli, possui dimensões prospectiva, ou seja, antes de uma ação imoral, e essa vergonha prospectiva que vem antes da prática de uma ação imoral, tem o potencial de inibir a pessoa de praticar aquilo,
e retrospectiva, ou seja, pós-ação imoral. Neoptólemo encarna ambas. Sua relutância inicial é vergonha prospectiva. A revelação da verdade, fruto do seu arrependimento, provocado também pela vergonha, é retrospectiva. Esse sentimento de alto valor moral na literatura grega liga-se à honra, à eidós, em certos contextos também traduzidos como vergonha. Carlos Ginzburg, Benveniste e Carnes. Na tragédia euridipiana Ifigênia em Táurida, Píriades se recusa a abandonar o amigo, né, que iria ser sacrificado ali na cidade de Táurida. E ele diz: avilta-nos ver a luz se tu morres. Naveguei junto, devo morrer contigo. Terei conquistado covardia e vilania em Argos, e no solo rugoso da Fócida, e parecerá a turba, pois a turba é má, que eu te traí, e em casa me salvei só, ou que ainda o matei por turvo palácio, e urdi a tua morte por causa da realeza. Herdeiro por ser casado com sua irmã, disso tenho vergonha. E é a palavra a Skinner novamente. Ifigênia Táurida, 673 ao 83. Tradução de Jaá Torrano, novamente. Esse episódio ilustra a centralidade da honra e a aversão à desonra no ethos heróico grego, e como o sentimento de vergonha participa dessa dinâmica. A vergonha é também central na filosofia moral. No Gorgias de Platão, Sócrates e Polo debate se é mais vergonhoso cometer ou sofrer injustiça. Polo concede que cometer injustiça é mais vergonhoso do que sofrê-la, o que Sócrates infere ser pior. Gorgias 474c. Contudo, Cálices diverge, vendo a vergonha como mera convenção. A discussão acerca da natureza da vergonha, inata ou por convenção social, é recorrente, porém com o consenso de que ela está ligada à moralidade. O mito do anel de Giges, na República de Platão, livro 2, que confere invisibilidade e eliminaria a vergonha, ilustra a tese de Glauco de que a moralidade humana pode ser condicionada pelo temor da reprovação social. A alusão em O Senhor dos Anéis, de Tolkien, ecoa essa ideia primeiramente presente no diálogo platônico. Vamos às nossas considerações finais. Em um cenário de automação crescente, as emoções, especialmente a vergonha moral, distinguem a cognição humana. A análise da vergonha na tragédia grega oferece um arcabouço para compreender dinâmicas sociais individuais contemporâneas, especialmente ante as inteligências artificiais. A universalidade das emoções, conforme Darwin, estabelece um elo com as reflexões gregas, tornando suas discussões sobre moralidade e vergonha relevantes para os desafios éticos contemporâneos. Artefatos como a bomba atômica revelam a dualidade do avanço tecnológico. As inteligências artificiais, por sua ausência de emoções, como a vergonha, impõem um desafio ético para quem delas as utiliza. As reflexões trágicas sobre a eidose e a Skinner, vergonha, pudor, honra, aversão à honra, podem contribuir para alinhar o avanço tecnológico ao bem-estar humano. Obrigado pela atenção e paciência, e passo agora a palavra ao coordenador da mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Parabéns aí pela apresentação, muito boa mesmo, muito interessante. Pessoal, então, seguindo aqui o nosso cronograma, então eu passo agora a palavra ao Bruno. Por favor, Bruno, quando você sentir à vontade. Então, pessoal, deixa eu só me apresentar, né? Eu sou Bruno Baceto, eu venho da Escola de Engenharia, né, da Poli. Minha área de interesse, principalmente a filosofia da ciência e outras coisas, a filosofia da educação. Né? Gostaria de fazer um doutorado na Faculdade de Educação. Eu faço parte do GPEC, tenho 2 membros queridos aqui, o Eduardo e a Carol, eles vieram me ver passar vergonha. E esse texto, né, ele se refere a um pequeno artigo que eu escrevi que tem esse nome bastante curioso. Eu coloquei algumas figuras aqui. Então, o objetivo dessa comunicação, né, o interesse geral aqui é falar sobre inteligência artificial, inclusive que é a área que eu trabalhei no meu mestrado, em que realmente a gente discutia, naquela época ainda não estava tão na moda,
os sistemas que são chamados de generativos, eu chamo de criativos, né? Essa questão do conceito de inteligência. É justamente isso que eu comentei, né, nesse artigo. Tá? Então, hoje em dia, se tornou uma grande febre esse negócio, né? Hoje a gente tem várias aplicações que se autodenominam inteligentes e tem resultados que são realmente impressionantes. Muita gente realmente acredita que nesse momento seja um momento histórico em que o ser humano teria sido capaz de recriar a inteligência. Então, é justamente esse ponto de vista que eu gostaria de questionar, principalmente sobre o ponto de vista da lógica, que é o que a gente vai, o que eu vou tratar mais de perto nesse diálogo. Então, vamos supor, no início, que realmente esses softwares, esses sistemas, realmente eles sejam inteligentes, que realmente eles encarnem uma inteligência e que a gente realmente tenha criado uma máquina inteligente. E a minha pergunta, o meu exercício mental seria: como seria um diálogo entre um sábio humano e essa máquina? Então, curiosamente, imaginar o que Sócrates, o mais sábio dos homens, teria perguntado para o chat GPT. Um exercício de imaginação, esse que eu fiz nesse ensaio, né? E eu acho que é fácil descobrir o que Sócrates teria perguntado, né? Tirando ali de Gorgias, né, que o Ricardo também citou. Né? O que Gorgias, no diálogo de Platão, ele teria se proposto a responder qualquer pergunta que alguém fizesse. Né? E Sócrates se dispõe a fazer uma pergunta, que é justamente o que ele é. No caso de Gorgias, ele queria saber o que ele faz, né? Qual é a profissão dele, o que é ser um orador. Mas no caso da máquina, que a gente considera inteligente, muito provavelmente Sócrates ia querer saber o que é inteligência, né? O que é ser uma máquina inteligente. Né? E no caso de Gorgias, ele acaba sendo rapidamente refutado porque ele cai em contradição. Ele afirma uma coisa e depois, logo em seguida, ele acaba afirmando o seu oposto. Então, a contradição, que é o signo do erro, ali, a inconsistência, faz com que ele caia. Então, no caso da máquina, com certeza o nosso diálogo ia acabar muito rápido. Né? Todo mundo sabe que quem já conversou com o chat GPT sabe que ele não é exatamente muito hábil em evitar contradições. Né? Então, rapidamente ele seria derrotado por Sócrates. Mas o que eu não acredito que Sócrates ele desistisse dessa conversa muito rápido, né? Porque ele poderia dirigir essa pergunta para nós, ou pelo menos para as pessoas que criaram essa máquina. Porque se a gente for capaz de criar a inteligência, com certeza a gente seria capaz de responder a essa pergunta, e com autoridade. Né? E qual seria a resposta? A resposta ia ser um algoritmo, a descrição de um algoritmo. Como que um programa, um software, vai dividir um texto em pequenos fragmentos, né? Sejam palavras, sejam pedaços de palavras, sejam símbolos de pontuação, né? E depois ele iria substituir esses fragmentos por um conjunto de números. Esses números vieram de uma relação que foi calculada com base em cada um desses símbolos com todos os outros, né? A partir de um treinamento imenso que foi feito com uma quantidade gigantesca de textos. E a partir daí, o que esse software faz? Aí ele calcula uma probabilidade para determinar qual seria a próxima palavra que ele poderia colocar no final desse texto. Então, seria essa a explicação. Né? E eu acho que Sócrates ia entender muito bem essa explicação, porque, no fundo, eu acredito que ele ia perceber que isso não é muito diferente o que os adversários de Sócrates faziam, Gorgias, Polo, Tísias, Trasímaco, os sofistas. Né? Isso não seria muito diferente da sofística. Não seria, nesse caso, diferente da sofística. E eu acho que ele daria uma resposta como essa do Fedro, né? Que ele responderia, Sócrates, na verdade, Platão, né? Responderia alguma coisa semelhante a isso. Ele ia achar, no mínimo, estranho que a gente, nós, modernos, pudéssemos considerar a inteligência como se fosse somente uma combinação de coisas, né? Uma combinação de partes, só porque elas se harmonizam entre si e com o todo. Né? Os sofistas, eles buscam ali um discurso bem estruturado, um discurso bonito,
para convencer o ouvinte. É mais ou menos isso que a máquina faz, né? E como para os sofistas, a inteligência que a gente assumiu para essa máquina, ela corresponderia àquilo que é mais provável, né, e não ao verdadeiro, como ele também cita no Feder, né? Ele deixa claro que essas duas coisas seriam coisas muito diferentes. Eu acho que, finalmente, aí, como para os sofistas, o objetivo da inteligência artificial seria formar uma opinião. No mínimo, né, a opinião de que essa máquina seja inteligente. Então, nesse caso, parecer inteligente seria suficiente para ser inteligente. E aqui eu acho que a pergunta mais interessante é o que Sócrates, o Platão, entenderia por inteligência. Eu acho que ele provavelmente se referiria a esse termo como logos. E ali o significado do logos para os gregos, principalmente para Platão, é que ele pode ser tanto o veículo do nosso pensamento, a palavra, né, entendida aqui não como som, né, como foné, mas como o tipo, né, o significado que a gente pode conferir para uma palavra. Como o logos pode significar o próprio conhecimento interno que a gente tem, que expressa pela palavra. E tem um terceiro significado, que é o mais importante, que é aquele que Heráclito vai clamar por nós, né? Para a gente dizer, aprendam, né? Aprendam não disso que eu estou falando, mas da razão, com letra maiúscula. Aí aparece o logos com letra maiúscula. E esse logos que ele se refere é alguma coisa que existe e é imanente no mundo, que para os gregos é um cosmos, né? É um mundo inteligível, ele é racionalmente ordenado. Então, quer dizer, o logos, a razão, é uma coisa que existe por si mesma. Ela não é um processo, não é uma ação. E basta para nós viver esse logos, né? Ou contemplar esse logos. Então, isso é uma realidade não só física, como metafísica. Eu diria que Platão ele não ia confundir esses dois termos, né? Logos e técnica. Técnica é a origem das nossas palavras técnica e tecnologia. Técnicas são as artes, né? Os conhecimentos que a gente pode possuir. Eu posso possuir esse conhecimento, eu posso transmitir esse conhecimento aos outros, ou ensinar, eu posso aprender esse conhecimento, o que seria, por exemplo, a arte do carpinteiro, a arte do marinheiro, sei lá, a arte do orador, no caso de Gorgias, né? Isso não acontece com o logos. O logos é uma coisa para ser contemplada. De uma certa forma, ele é gratuito, ele está disponível no mundo. E as artes que foram roubadas dos deuses, né? A história de Hesíodo, que prometeu roubo dos deuses e dá a técnica para os seres humanos. E, curiosamente, né, as duas dessas técnicas, dois desses presentes que estavam dentro do pacote do Prometeu são o número, né, a aritmética, e a associação de letras, que é a linguagem escrita. E justamente são a matéria-prima que a máquina usa, né? Então, provavelmente, seria o raciocínio aqui, né? E o que nós pensamos como inteligência? Geralmente, hoje em dia, o pensamento muito baseado nas ideias do positivismo lógico, do pragmatismo, a gente costuma associar a inteligência a um fazer, a um algoritmo. É uma noção que a inteligência é como se fosse um processo, como uma ação que é destinada a um fim prático, a um fim útil, né? A ideia é que a gente pudesse compare, né, a inteligência com um algoritmo. Isso não tem nada a ver com a forma com que os gregos pensavam. Embora o conceito de algoritmo seja conhecido pelos gregos, obviamente, né, ele somente foi desenvolvido, formalizado no século XX, principalmente, especificamente na década de 30. Então, vários pensadores, quase que ao mesmo tempo, eles definiram o conceito formal de algoritmo. O que eles queriam com isso era justamente investigar as possibilidades e, principalmente, as limitações do algoritmo. E, justamente, a ideia, né, do algoritmo, como ele foi formalizado, foi o que permitiu que algumas pessoas transformassem o algoritmo em uma máquina. Então, o computador, na verdade, ele é a materialização de um algoritmo. Ele é a implementação física
de um algoritmo, que foi definido por esses caras. Então, hoje, quando a gente fala em inteligência artificial e a gente usa todos esses termos, na verdade, a gente está fazendo uma supervalorização, uma extrapolação desses conceitos que foi definido por essas pessoas, né? Como se fosse possível que o algoritmo ou um sistema lógico ele pudesse substituir a lógica, ele pudesse se sobrepor ou esgotar a própria lógica, né? Como se o algoritmo definisse um tipo de cálculo que pudesse esgotar a matemática, como se a matemática não fosse mais do que cálculo, né? Ou, no nosso caso, quando a gente fala em inteligência artificial, como se a máquina pudesse se tornar uma mente, como se ela pudesse se sobrepor à inteligência. Só que isso é justamente o oposto que esses homens que definiam o algoritmo, é o oposto do que eles concluíram, né? Então, se a gente fizer aqui, eu vou fazer um esqueminha aqui, né? O que vem a ser um algoritmo, né? A definição formal do algoritmo. O algoritmo, essencialmente, é um processo através do qual a gente pode partir de uma hipótese, alguma coisa conhecida, né? Seria esse círculo azul, e esse processo poderia nos levar a uma conclusão, que é alguma coisa que anteriormente era desconhecida. Então, através de um número finito aí de passos ou de estágios, em que cada um desses estágios a gente pode tomar uma ação conforme uma série de operações que são definidas para aquele estado. Então, essencialmente, isso é um algoritmo, né? A gente poderia supor que a partir de fatos conhecidos, que podem ser axiomas, podem ser hipóteses, podem ser valores conhecidos numéricos, né, que são as bolinhas azuis, a gente seria possível, usando essas regras, descobrir todos os fatos verdadeiros, ou todos os teoremas, ou todos os números, que seriam as bolinhas verdes, né? Mas foi justamente isso que os lógicos provaram na década de 1930, que isso era impossível, né? Se a gente olhar nessa figura, existem em um sistema lógico coisas que são visivelmente verdadeiros. A gente observando esse sistema de fora, a gente vê, por exemplo, essas bolinhas vermelhas, né, que estão representando, a gente sabe que elas são verdadeiras. Mas o sistema lógico não consegue chegar neles, não consegue deduzir esses teoremas, ou provar esses teoremas, ou calcular esses números, a partir de nenhum algoritmo. O sistema não consegue fazer isso. Isso é justamente o teorema de Gödel, né? O enunciado do trabalho de Gödel, que tem uma afirmação muito simples: todo sistema lógico ou é incompleto ou é inconsistente. O que significa que a lógica não se resume a um sistema lógico. A lógica é sempre mais do que um sistema lógico. E a mesma coisa a gente chegou em Alan Turing. O mesmo resultado ele mostra para nós, que também o cálculo, a operacionalização de um cálculo, ele não é a matemática. A matemática não se reduz ao cálculo. Isso é interessante a gente mencionar, que como professores a gente ensina matemática como se fosse um agrupamento de algoritmos, uma operacionalização de coisas. Só que não é a matemática isso, né? Realmente não é. E, para terminar, eu vou mostrar para vocês um exemplo desse teorema de Gödel, né, mostrando justamente aqui um texto da Apologia de Sócrates, é muito conhecido, né? Que Sócrates ele vai afirmar, segundo Platão, né, que ele não sabe de nada, mas ele sabe disso, ele sabe que ele não sabe de nada. Por isso ele seria, vamos dizer assim, um pouquinho mais sábio do que aqueles que acham que sabem alguma coisa, né? E isso, para nós que estamos lendo Platão, é uma verdade, facilmente reconhecível por isso, né? É quase poético isso daqui, a gente observa que é verdade. Só que essa afirmação é logicamente impossível, segundo Gödel, né? Um sistema lógico nunca pode descobrir ou considerar que exista alguma coisa, ou que não existam coisas que ele não saiba, que existam fora dele. Isso é impossível, logicamente, né? Se a gente fosse brincar de fazer um silogismo, né, brincando com um silogismo clássico ali, né, que foi citado pelo Máximo no século III depois de Cristo, né, que a gente conclui que Sócrates é mortal pelo fato dele ser um homem e todo homem é mortal. Se a gente brincasse aqui com Gödel e falasse que Sócrates sabe quem não sabe,
e eu falando que todo sistema lógico é incompleto ou inconsistente, a gente conclui que Sócrates não é um sistema lógico. Portanto, Sócrates não é uma máquina. Não seria essa brincadeira que eu queria mostrar para vocês. E eu deixo para vocês aqui o artigo, quem quiser depois ler. No mínimo, ele é curioso, né? O Edu leu também, o Edu achou, se divertiu bastante. Então, muito obrigado, pessoal, pela atenção, e espero que tenha sido divertido para vocês. Um abração aí. Obrigado, Bruno. Parabéns pela apresentação. Parabéns também pela escolha do tema, parabéns pela trajetória também, né? Um pouco inusual, mas muito interessante essa junção de conhecimentos, né? Que se encaixa muito bem com a proposta, inclusive, do evento. Então, parabéns. Então, agora eu vou seguir para a próxima comunicação, que é a minha, no caso. Eu vou compartilhar aqui, na verdade, não é nem tão importante assim, é só porque eu vou trazer uma ou duas situações que eu gosto de deixar exposto para que as pessoas leiam, porque às vezes eu lendo não dá para entender, né? Bom, eu sou o Lucas Augusto Borlina, eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Maringá, fiz o mestrado também em História pela Federal do Paraná, e atualmente eu sou aluno do curso de doutorado aqui pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Marcos. Nessa comunicação, eu tenho como principal objetivo argumentar que o estudo da antiguidade greco-romana pode colaborar muito para que a gente pense questões importantes do nosso tempo presente. E especificamente que a história da educação na Grécia Antiga pode e serve como um campo de reflexão muito fértil sobre a educação no Brasil contemporâneo, em um contexto em que cada vez mais as políticas educacionais subordinam a educação aos interesses do sistema produtivo e às questões ligadas ao mundo do trabalho. Eu acredito que talvez vocês, assim como eu, que estudam a antiguidade, já se questionaram em algum momento sobre o porquê pesquisar Grécia e Roma Antiga, né, estando no Brasil do século XXI, distantes do nosso objeto, tanto no tempo quanto no espaço, né, mais de 2.000 anos de distância no tempo e um oceano de distância no espaço. E principalmente porque, como costuma acontecer no ensino escolar de história antiga, né, a história, no geral, ela vem de uma perspectiva muito eurocêntrica que apresenta uma narrativa da história em que a Grécia é dada como berço da cultura e da civilização ocidental, o Império Romano, né, uma espécie de continuador dessa cultura e também responsável por propagar essa cultura e essa civilização entre os povos ditos bárbaros que estavam no continente europeu, que mais tarde, com o Renascimento, se redescobrem como herdeiros desse dito legado clássico. Dessa forma, então, a história que não é a europeia, isso é a história dos continentes africano, americano, asiático, elas só viriam a compor esse enredo principal da história, nesse palco principal, na medida em que, com a chamada Era dos Descobrimentos, né, também um termo dito na perspectiva eurocêntrica, na medida em que esses lugares fossem incorporados pela narrativa europeia. Nessa perspectiva, então, não era raro que se justificasse a história antiga por uma suposta qualidade desse legado, que é muitas vezes chamado de clássico, como que se fosse portador de uma superioridade imanente, né, natural desse próprio legado. No entanto, ao longo do século XX, a história, né, enquanto ciência, ela gradualmente foi abandonando aquela ambição cientificista dos historiadores que a gente costuma chamar na história como historicistas, positivistas ou metódicos, de conhecer a verdade da história. Então, pouco a pouco, eles abandonam essa pretensão e os historiadores começam também gradualmente a tomar consciência de que a história, enquanto forma de produção de conhecimento, ela é seletiva, ela é subjetiva, ela é narrativa e ela própria também é um objeto que possui uma historicidade que é fruto do seu próprio tempo.
Então, se num primeiro momento parecia um pouco assustador para os historiadores negar a verdade como possibilidade de conhecimento histórico, por outro lado, essa tomada de consciência deu uma nova vitalidade para a história, na medida em que ela possibilitou uma maior abertura dos problemas investigados e das fontes estudadas, né? Então, se até então os historiadores eles voltavam sua atenção quase que exclusivamente para documentação dita oficial, documentação de arquivo, essa noção ela se ampliou muito para fontes materiais, para fontes orais, e isso acabou trazendo para a história novos sujeitos e novas questões para se pensar. E mais importante para o propósito do meu trabalho, dessa comunicação, essa tomada de consciência dos historiadores, ela possibilitou a eles verem a si mesmos como agentes ativos na produção do conhecimento histórico, cientes, né, de que o seu ofício ele é permeado a todo momento por escolhas. Então, a partir daí, as escolhas do historiador consciente que faz essas escolhas, elas podem ser pensadas a partir das questões do seu tempo presente. Em uma perspectiva que se aproximaria um pouco do pensamento de Walter Benjamin, o tempo histórico que antes era visto como linear e progressivo, ele passa a ser compreendido como uma trama muito mais complexa entre passado, presente e futuro, em que o passado, que antes era uma forma de uma matéria morta, agora ele passa a ser visto como repleto do que Benjamin chama de tempos de agora. Isso momentos do passado que se ressignificam cheios de potência e de vitalidade para o historiador no presente, deixando de ser aquele simples objeto de curiosidade para o historiador como que um antiquário, para se tornar uma matéria viva que é capaz de atravessar esse contínuo da história e ganhar um novo significado no presente. Então, assim, o historiador, quando olha para o passado, é como se ele olhasse para um espelho, né? E nesse espelho, vendo esse outro histórico, ele consegue ver a ele próprio, refletido na superfície. Isso é uma coisa que é possível de acontecer, porque na história existem muitas questões que possuem uma certa transversalidade cronológica, são questões que atravessam a história e podem ser encontradas em diversos contextos. Assim, o que na minha perspectiva justifica então o estudo da antiguidade greco-romana, bem como uma série de outros objetos, são as questões que o pesquisador, né, porque eu acredito que isso também vale para outras áreas das humanidades, devido às questões então, que o historiador ele é capaz de fazer, desde que essas questões sejam nascidas das preocupações do seu tempo presente. Então, eu acredito dessa forma que estudar a história da educação na Grécia Antiga pode e de fato contribui muito para que a gente possa olhar com um novo olhar para a educação no nosso próprio contexto. Isso porque, entre os gregos, o fenômeno da educação ele se orientou em torno de um conceito extremamente complexo e polissêmico, de muito difícil definição, que é a paideia, que, por sua vez, ela é um conceito que se aproximou semanticamente da noção de areté, isso é, de uma forma de virtude. Então, na Grécia Antiga, a educação ela possui uma forte relação com tornar virtuoso, tornar melhor, em um sentido meio que perfectivo mesmo, assumindo a forma de um processo que deveria ser estendido por todo o tempo de vida, com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais o ser humano. Desse modo, o tipo ideal de educação que foi desenvolvido entre os gregos, ele pressupõe uma forma de educação em que a educação era o fim em si mesma, e não um meio para alguma outra coisa que fosse o próprio cuidado humano. Sendo, portanto, marcada por ser um tipo de educação que era, acima de tudo, não utilitária, e muito menos subordinada a algo externo como o mundo do trabalho. Uma passagem da Apologia de Sócrates, que eu acredito que dê para ver isso de forma um pouco mais clara, é nesse momento em que ele está trazendo, em que ele coloca o que ele supõe que seria uma condição para que ele parasse, né, de influenciar a juventude da sua época, e ele recusa
mesmo mesmo apesar de ser absolvido, né? Então, te absolvemos, contanto que não te ocupes mais dessas tais pesquisas e de filosofar, porque se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, então, responde Sócrates nessa situação hipotética, se, pois, me absolvesses sob tal condição, eu vos diria, cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. E enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem que seja que vier à minha presença, dizendo-lhe, ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e depois não fazer caso e nada te importares de sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor? Então, nessa passagem, o Sócrates ele traz à tona, então, o porquê se educa, né? Se educa, acima de tudo, por conta de aperfeiçoar esse ser humano, né? Em busca da sabedoria e de melhorar a própria alma. Tem ligando isso agora ao contexto do século, tempo mais presente, tem um filósofo chamado Emile Cioran, que escreveu no livro Drawing Cartridge um aforisma que é bastante famoso, né? Acho que o Ítalo Calvino coloca esse aforisma no livro Por que Ler os Clássicos, onde ele traz, né, esse personagem do Sócrates no momento da sua condenação. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que lhe servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área antes de morrer. Se ouso repetir esta resposta, há muito tempo banalizada pelos manuais, é porque me parece ser a única justificativa séria para qualquer desejo de saber, seja exercido à beira da morte ou em qualquer outro momento da existência. Então, o Sócrates do Cioran, ele é um Sócrates que ele não pensa em que ele vai aplicar esse conhecimento. É um conhecimento que se basta por si só. Ora, uma tal perspectiva de educação, como essa pensada entre os gregos antigos, é o oposto do que há algum tempo vem sendo implementado no contexto da educação brasileira. Atualmente, é possível observar uma forte tendência nas políticas educacionais que direcionam os estudantes para uma formação técnica utilitária ligada à lógica produtivista e para o mercado de trabalho. Reformas como as propostas nos itinerários formativos do novo ensino médio, por exemplo, ao mesmo tempo em que insere novas disciplinas ligadas ao mundo do trabalho e ao pensamento empresarial, elas também reduzem a carga das disciplinas da base curricular, que, por sua vez, elas possuem um potencial de produzir reflexões críticas sobre a realidade histórica e social dos alunos, bem como as disciplinas também que desenvolvem sensibilidade artística e a subjetividade, tendendo a transformar esses alunos em seres reproduzidos intencionalmente a fim de suprir as demandas de uma economia capitalista. Assim, a escola e a educação, em um sentido muito mais amplo, encontram-se em um lugar de tensão e de disputas que se refletem nessas questões curriculares. E também mostram que a educação está submetida aos processos produtivos e que a escola, nesse contexto, se torna um lugar de disciplinamento social de futuros trabalhadores. Disciplinamento porque, ao mesmo tempo em que busca instruir o aluno em disciplinas que visam uma futura aplicação desses conhecimentos em um ofício, também tentam esvaziar a formação do aluno das disciplinas que podem oferecer a eles as ferramentas para pensar de forma crítica a sociedade em que ele está inserido, bem como o seu papel na reprodução dessa sociedade. Então, aqui já encaminhando para a minha conclusão, justificar a pesquisa sobre o mundo antigo, seja na perspectiva da história, da filosofia, ou de qualquer outra área das humanidades, com a intenção de contribuir com as questões do mundo presente, não é a mesma coisa do que buscar transpor questões do passado no presente da forma como elas aparecem no passado. Mas antes, ver nos antigos um ponto de observação privilegiado a partir de onde a gente pode olhar para nós mesmos. Qualquer forma de uma simples transposição correria o risco de cair no anacronismo.
E também é bastante pertinente lembrar que essa mesma sociedade que produziu uma forma de educação que nos parece tão humanista, na verdade tinha uma noção muito restrita de quem eram os indivíduos com o acesso a essa educação. E também lembrar que era uma sociedade escravocrata. No entanto, quando a gente pensa nos objetivos que a educação na Grécia, perdão, que a educação tinha na Grécia Antiga, nos coloca também automaticamente diante da questão de quais são os nossos objetivos quando a gente pensa em educação no Brasil. E se a gente também está satisfeito em ver essa educação orientada para atender demandas do mundo do trabalho e da produção, que acaba por muitas vezes reduzindo os alunos como se fossem simplesmente futura mão de obra, e esvaziada de qualquer outra capacidade e competência humana que a gente pode ver que era muito melhor desenvolvida entre os gregos. Enfim, essas são as referências que eu usei para realização nesse trabalho. Enfim, pessoal, com isso nós encerramos as comunicações